Vamos começar o vídeo hoje um pouquinho diferente, né? Para quem não sabe, eu vou falar um pouquinho da situação que está acontecendo aí na minha vida. E o assunto de hoje do vídeo vai ser liberdade. Para que você quer ter liberdade? Por que a liberdade é tão importante? E eu vou deixar essa perguntinha para vocês, dá uma pausa, reflete um pouquinho antes de seguir nesse vídeo e bora lá que eu vou te falar o que está acontecendo. Então vamos lá, seguinte, né? Algumas pessoas já estão sabendo, eu comentei no Instagram, aqui no YouTube eu ainda não tinha falado, não abordei vídeo nenhum, né, sobre isso. Tem vídeo publicado até semana passada, e até porque eu já tinha gravado, né, já tinha deixado tudo gravado aí com 2 semanas de antecedência. Mas por que o assunto do vídeo é sobre liberdade, né? Muito se fala em liberdade financeira, em trabalhar de qualquer lugar e tal. E o que isso tem a ver com opções também, né? Por que isso tudo? Vocês estão vendo que eu estou num ambiente totalmente diferente. Vamos começar aí por uma ordem cronológica. Há quase 3 semanas, a minha madrasta, que é como se fosse uma mãe para mim, ela estava fazendo ginástica, caiu e acabou tendo que passar por uma cirurgia. Então eu fiquei uma semana acompanhando aí, dando suporte, né, indo no hospital e tudo. A hora que eu ia era o horário que a bolsa estava aberta, né, não tinha muito jeito. E até então, né, operando pelo celular, eu cheguei a postar no Instagram, dá para operar pelo celular, não falei o que estava acontecendo ainda, mas dá para operar pelo celular e tal. E aí abria a operação, eu fechava alguma posição aí, basicamente acompanhando pelo celular e pelo controle que eu tenho, né? Tem um controle, então sabia se batesse num preço tal, já tinha tantos por cento de remuneração, aquela coisa toda. E assim eu fui seguindo. Quando ela teve alta numa quarta-feira. Na quinta-feira, minha esposa, que está grávida, acabou parando na emergência. A gente parou na emergência de madrugada e ela acabou indo para uma UTI. Graças a Deus está tudo bem. Estamos nessa estrutura, num estúdio que é uma semi-intensiva, na verdade. A gente já está aqui há um pouco mais de uma semana. E por que eu estou falando isso, né? Porque o que é a liberdade para você? Né? A gente quer ter dinheiro, a gente quer ter essa liberdade, fala, né? Tão sonhada liberdade. E em nenhum momento, obviamente, a gente não planeja que é importante a gente ter liberdade para, inclusive, quando precisar dar um apoio para a família, você ter essa liberdade, você ter esse tempo, que isso não afete a tua renda mensal, né? Que isso não afete o teu trabalho. E por muitos anos eu trabalhei, né, como CLT, e aí contando um pouco de como eu cheguei até aqui, né, como eu tô hoje aqui vivendo de mercado financeiro, mas eu já era para estar vivendo há muito tempo, cara. Eu tinha um projeto quando saí da faculdade, eu já gostava de investimento, eu tinha toda uma planilha ali de projeto mesmo, de liberdade e tudo. E aí, só que aí a gente acaba ganhando dinheiro, né? E aí você vai ganhando dinheiro, você quer aproveitar a vida e tal, você acaba deixando certos projetos de lado. E eu acabei retomando esse projeto em 2018, eu devo ter saído da faculdade em 2007, mais ou menos. Eu adorava a Bolsa de Valores, eu podia ter trabalhado com Bolsa de Valores, e não trabalhei por uma questão de paradigma mesmo, porque eu estava na faculdade, então no momento, né, eu tinha a oportunidade de trabalhar numa corretora de Bolsa de Valores, só que eu não tinha chance de ser efetivado, era uma instituição pública, e eu tinha a oportunidade de ir para a indústria fonográfica. E aí eu adorava já o mercado financeiro, né? Eu gostava, meu hobby era ler notícia, ver gráfico, ficar estudando, né? Eu já estava ali naquele meio, quer dizer, entrar numa corretora seria muito bom, mas você está na faculdade e o que você quer é sair da faculdade empregado, né? E você segue aquele paradigma, afinal você estudou, entrou na escola para você passar para uma faculdade e para você arrumar um emprego e tocar a tua vida, né?
E eu lembro que quando eu fui para a indústria fonográfica, né, a decisão foi porque eu tinha chance de ser efetivado. Era uma multinacional, uma empresa ali que estava me pagando quase que o dobro do salário, né, fora os benefícios. Então, basicamente, você nem pensa muito, né? Você vai trabalhar com aquilo que você quer ou você quer oportunidade de crescimento. E com 20 e poucos anos, o que você quer é ter dinheiro no bolso e a oportunidade de crescimento, né? E aí acabou que, enfim, a pirataria também pegou, né? Então acabou que eu não fui efetivado, não tinha chance de ser efetivado ali, porque o quadro só vinha reduzindo, quer dizer, não faria sentido ser efetivado. Cheguei a trabalhar em indústrias de automação, cheguei a trabalhar em indústria têxtil. No final, fiquei 10 anos aí numa construção civil, trabalhando, e tive burnout, né? Se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre burnout, aí coloca aí nos comentários que eu falo um pouco mais como é que foi essa experiência. Mas Marcelo, né, pô, onde você quer chegar? O assunto é liberdade e tudo. E, cara, eu sou muito grato, eu sempre fui grato quando eu retomei esse projeto para ter a minha liberdade, ter a minha independência. Eu falei, cara, agora eu tô no caminho certo, eu não vou parar mais, porque se eu não tivesse parado, eu estaria numa situação muito melhor, não teria tido burnout, né, crise de ansiedade aí no meio do trabalho. Foram situações meio delicadas que deixaram cicatrizes, assim, né. E eu tô compartilhando isso porque muita gente passa por isso, né. O que você tem hoje de pessoas que sofrem burnout é um volume que só vem crescendo, infelizmente. E aí talvez a tão sonhada liberdade também fique em voga, né, das pessoas falando na internet. E foi o que eu disse, eu sou muito grato pelo trabalho que eu tenho hoje, né, porque eu faço o meu horário. Você acha que eu tive cabeça para ler notícia, para analisar gráfico? Você acha que como é que fica a cabeça de um pai, que a tua esposa está grávida, né, com uma gestação que naquele momento estava um pouco mais delicada, e você vai ter cabeça para trabalhar? Então, assim, se eu tivesse numa empresa, se eu fosse CLT, como é que eu estaria naquele momento, né? Talvez eu tivesse que ir para o trabalho, eu não tivesse jeito, né? Tivesse que trabalhar ali. E, cara, estaria trabalhando somente pelo físico, a cabeça estaria longe, sem ter notícia. Por mais que você fale pelo WhatsApp, você não está vendo, né? Não tá sabendo efetivamente o que está acontecendo, você está distante. Você sabe que você precisa dar apoio ali para aquela pessoa e, putz, tu não pode, tu tá de mãos atadas, né? E, sei lá, e se eu tivesse será que eu conseguiria me afastar? Será que eu conseguiria entrar para o INSS falando que eu preciso cuidar da minha família? Não sei nem como é que isso funciona. Posso estar falando uma grande besteira, não sei nem se isso é possível. Mas como é que fica, cara, se eu estivesse trabalhando para alguém? E eu sei que isso é muito comum, né? E, assim, não tem escolha, né? Se você está numa empresa, você tem que fazer aquilo dali. Rendendo bem ou não, você tem que fazer aquilo dali. Então, imagina, eu participava de muita reunião, na época eu trabalhava com uma parte que era de negociação, cálculo o tempo inteiro, lidando com a emoção dos outros, né? E aí tu tinha que estar ali centrado e tal, focado, pensando rápido, né? Em prol de fechar uma boa negociação para a empresa e obviamente para o cliente, né? E vendo que é melhor para todo mundo sair ganhando, mas como é que você entra para atender alguém quando você está destroçado por dentro, né? Então, por isso que eu perguntei, eu falei, cara, o que é liberdade, assim, para você? Por que ela é importante, né? Para que a gente quer tanto essa liberdade? O mercado financeiro, o produto é o dinheiro, né? Você está ali para você fazer dinheiro. Então, quando você está trabalhando, tá em CLT, por exemplo, você sabe que você rendendo bem ou rendendo mal, teu salário vai estar lá no final do mês. Claro que se você estiver rendendo mal, corre o risco de ser mandado embora. Se estiver rendendo bem também, mas talvez o risco seja menor, né? Mas para que, cara? Para que você quer essa liberdade? Quando você trabalha ali com dinheiro, você entra num day trade, pô, tu tem que estar com um emocional estabilizado, pensar rápido, fazer a leitura rápido daquilo dali, entrar, sair, calcular, fazer o teu plano de trading, né?
a relação risco-retorno, ver se o payoff está valendo a pena. Você tem que ter uma estrutura ali. E na opção não, na opção acaba que você consegue ter muito menos tempo, você precisa ter muito menos tempo para operar, para entrar ou para sair de uma posição. Não pense que eu vi gráfico todo dia, eu adoro ver gráfico, adoro, inclusive faço day trade também, mas adoro ver gráfico, gosto de ficar ali na frente da tela e, putz, é algo que, cara, me dá tesão, assim, fazer isso. Mas, porra, o que era day trade, né? Tu tem cabeça para fazer isso? Né? E para opção, tem dia que eu nem abri gráfico, cara. Não abri nem minha plataforma para ver, porra, não quero saber disso agora. E é saber que aquilo dali não vai interferir na tua renda no final do mês. É saber que você pode ver outro dia, quando você estiver mais estruturado, quando você estiver um pouco mais centrado. Então, não tô aqui para ficar fazendo apelo, fazer tipo, gente, aconteceu isso na minha vida e tal, mas é para provocar uma reflexão da situação atual que eu estou vivendo. De repente, de alguma forma, eu posso te ajudar a tomar uma decisão. A decisão quem toma é você, mas talvez trazer uma clareza maior. Porque, cara, se tu não começou a trabalhar, a buscar essa sua liberdade, começa logo. Começa agora, porque foi o que eu te falei, eu precisei ter burnout para querer retomar um projeto antigo. Se eu não tivesse parado, minha vida estaria totalmente diferente. E hoje, com a situação atual, imagina se eu tivesse que trabalhar dentro de uma empresa. Cara, ia ser... Imagina, trabalhar dentro de uma empresa com uma situação atual que eu sei que se acontece isso com alguém, cara, dificilmente, a maioria das pessoas não tem essa liberdade. Mas coloca um tempero aí. Eu já estava com burnout. Como é que eu iria ter condições de trabalhar dessa forma? E assim, não tem jeito, você tem que ir, né? Você não tem que fazer. Não dá pra você falar assim, não vou levantar da cama hoje, ou então vou ficar com a minha esposa e com o meu filho. E você pode fazer isso 1, 2, 3 dias, mas vai chegar um dado momento que a própria empresa vai te chamar, né? Vai ter que resolver aquela situação. Então, cara, o vídeo de hoje é para falar não espera não. Não deixe de colocar isso como prioridade na tua vida, porque é aquela famosa frase, lá na frente você vai falar, putz, eu queria ter começado antes, né? Então, se você tá nessa, se você ainda não tem clareza, se estava faltando um ânimo, se estava faltando, sei lá, algum ímpeto, né? Esse chamado, e se você sentir esse chamado, cara, não procrastina, não empurra com a barriga, só pega e faz. E não espera ter um mundo perfeito não. Quando eu comecei, em 2018, eu não tinha muita clareza do que eu sabia, obviamente, onde eu queria chegar e tal, mas, cara, por exemplo, a opção não tinha caído na minha vida em 2018, né? Então, é importante você começar. Começa. Simplesmente começa, porque à medida que você vai caminhando, as coisas vão te dando uma clareza maior, você às vezes vai corrigindo a rota que precisa corrigir. Pensa que se você pegar uma estrada hoje, quer chegar em, sei lá, em um determinado estado, cara, tu não vai sair da sua casa, olhar para frente e ver o destino final. Você vai passar por curva, você vai passar por várias situações que você não consegue ver muito mais adiante. Tem vezes que você vai ver quilômetros à frente, tem vezes que você vai chegar e vai ver uma curva a 500 metros e tu não sabe o que vem depois da curva, mas você sabe que às vezes aquele dali é o caminho. E se você pegar o caminho errado, vai lá e corrige a rota. Mas não deixa de caminhar, cara, não deixa de fazer, porque lá na frente isso vai acabar tendo um peso grande para você e você vai ter se arrependido. Beleza? Então, se você ainda não me segue, eu já tinha contado um pouquinho do que estava acontecendo lá pelo Instagram, então vou deixar meu Instagram. E se você não me segue lá no Instagram. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta, quer que eu fale sobre burnout um pouquinho, mais um pouquinho sobre o que aconteceu comigo. Coloca aí nos comentários, compartilha esse vídeo, de repente esse vídeo pode estar ajudando alguém, né, a levar isso para mais pessoas, incentivar outras pessoas a irem em busca daquilo que elas estão querendo, né, na vida. Tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreve e até o próximo vídeo. Valeu!